No vídeo de hoje a gente vai construir um app utilizando o IA. Imagina que você está construindo um SaaS voltado para YouTubers e um SaaS ali voltado para criar os textos que a pessoa sempre tem que colocar quando ela sobe um vídeo no YouTube. Bom, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Bom, eu vou utilizar IA, né? E para utilizar IA eu preciso ter acesso a uma API de IA. Só que essas APIs normalmente custam dinheiro. Uma alternativa é utilizar um modelo de IA free, e tem alguns provedores de IA que são gratuitos, né, que oferecem um serviço ali de testes para você construir a sua aplicação, testar a construção da sua aplicação com modelos que tem um nível gratuito. Bom, para fazer isso daqui eu estou justamente dentro do OpenRouter, tá? Eu vou entrar aqui na página inicial dele, né? Você vai ter esse tipo de cara aqui quando você entrar na página, você vai ter que fazer uma conta. E daí você pode ir em modelos dentro desse site. Dentro desse site, a gente tem a opção de buscar aqui por free, né? Daí a gente vai ver todos os modelos que são gratuitos, né? E a gente tem a opção também de colocar aqui pelos modelos mais novos, modelos top aqui da semana, né? Os que estão sendo mais utilizados. E para fins da nossa aplicação aqui, eu escolhi esse que é o DeepSeek R1-T2 Chimera Free. Mas você pode escolher o que você quiser, a ideia é que seja um modelo gratuito, né? Mas aí como é que eu faço? Cliquei no modelo e eu quero pegar aqui o modelo e começar a utilizar ele. Eu posso clicar em Quick Start, né? E aí eu vou ter que criar uma chave de API, tá? Então eu clico em Create API Key, que eu criei uma chave de API eterna, né? Que é um pouco mais fácil de eu não ter que ficar recriando a chave de API, mas você pode clicar em Create API Key, dá um nome para ela, tá? E aí, sei lá, eu dei um nome aqui qualquer, né? E aqui você pode escolher o tempo de expiração dela. Então, eu posso colocar, por exemplo, 1 dia ou 7 dias e tal, caso você tenha algum receio, né? Ela vai expirar de qualquer forma, e daí você não tem tanto problema se outra pessoa ver a sua chave de API, né? Mas a ideia é que você não compartilhe essa chave com ninguém. Beleza, clicando em criar, aqui ele vai mostrar a chave de API para você, né? E você pode copiar essa chave de API e colocar aqui na sua aplicação, tá? Então, a ideia é que você copie essa chave de API, você copie ela quando ela for criada, porque senão depois você não consegue visualizar ela. A gente pode fechar. Como que eu começo então o processo? Bom, eu vou começar o processo aqui dentro do Google Colab. Dentro do Google Colab eu tenho que vir aqui do lado esquerdo, onde aparece aqui o símbolo de Secrets, né? Uma chavinha aqui, onde a gente tem a opção de adicionar segredos dentro do Google Colab, né? Então, no meu caso, eu adicionei aqui como OpenRouter, né? E eu colei o valor da chave dentro dessa opção aqui de valor, tá? Tendo o valor da chave aqui, tendo um nome para essa chave, a gente pode ler o conteúdo aqui da chave de uma forma que outras pessoas não vão conseguir acessar essa chave, né? Essa chave que a gente adicionou, que na verdade é um segredo, mesmo que a gente compartilhe o notebook, né? Então isso aqui é uma forma inteligente para que a gente consiga compartilhar o nosso código, mostrar para as pessoas, mas a pessoa não consiga acessar essa chave. Para utilizar agora a chave dentro do código, a gente tem um exemplo de código aqui que nós podemos copiar. Dentro desse código eu tenho que colocar aqui o valor da chave, né, o valor do segredo. Então eu vou colocar aqui a OpenRouter, né, que é o nome que eu dei para a chave, no lugar aqui do user get data. E aí o que eu tenho que fazer é colocar isso daqui dentro de uma variável. Então eu vou colocar uma variável de mesmo nome, tá? Eu vou colocar aqui como OpenRouter API Key, e daí eu vou dar Shift mais Enter já para rodar essa célula de código. Então, com isso, eu tenho o valor aqui da chave guardado dentro dessa variável que é o OpenRouter API Key. Para utilizar essa chave e gerar texto com uma chave aqui voltada para IA, a gente pode utilizar alguma biblioteca. Tem várias bibliotecas de agentes, de uso de LLMs no mercado já hoje em dia, mas eu vou utilizar uma em especial que é da OpenAI. Por quê? Porque várias APIs aqui, mesmo modelos, né, que são abertos, que não tem nada a ver com a OpenAI, normalmente trabalham ali dentro do padrão da OpenAI, tá certo? Dessa forma, a gente consegue utilizar a biblioteca da OpenAI para gerar a nossa completação de texto, e você vai conseguir testar vários modelos diferentes
mesmo que sejam modelos lá da China e tal. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer aqui um from OpenAI, né? From OpenAI import OpenAI. E aí eu vou criar aqui um cliente que vai ser capaz de acessar essa chave de API, né? Então eu vou criar aqui um cliente que vai ser igual a OpenAI, abre e fecha parênteses, e agora eu vou dar um Enter. Dentro aqui dessa OpenAI, né, a gente vai definir alguns parâmetros. Primeiro de tudo, uma base URL, tá? Que é da onde que a gente vai tirar aqui as informações. Ele está sugerindo aqui uma completação, né, com a URL base da OpenAI. Se você tiver dúvida aqui qual que é a sua URL base, nesse caso, você pode verificar lá no OpenRouter, né? Então, aqui no OpenRouter a gente tem justamente um exemplo utilizando a biblioteca da OpenAI, né? Dentro da biblioteca da OpenAI, a gente pode alterar aqui a URL base para essa daqui da OpenRouter, tá? Então eu vou trocar, né, a URL base para essa da OpenRouter, eu preciso colocar ela entre aspas, e fazendo isso, agora eu posso colocar aqui o API Key, que vai ser igual ao OpenRouter API Key que eu defini lá em cima. Bom, fazendo isso daqui, a gente tem esse cliente definido, e agora a gente chama esse cliente para que ele responda uma pergunta ou complete um texto para a gente, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro de uma variável que eu vou chamar de completion, a saída dessa chamada do cliente, tá? Então, eu vou colocar aqui completion igual a client.chat.completions, na verdade, né? E eu vou colocar aqui create. E aqui ele está reclamando porque eu coloquei um ponto e vírgula, e na verdade era um ponto. Aí eu vou abrir e fechar parênteses, e dentro aqui dessa função eu vou colocar algumas opções, tá? Eu vou colocar aqui um model, né? Que vai ser igual àquele modelo que nós escolhemos, que é o modelo do DeepSeek, né? Então eu posso aqui verificar as opções dentro do código, né? Eu vou colocar aqui essa opção do DeepSeek, que foi o modelo que a gente escolheu. Então copiei aqui o texto dele, o nome dele, e agora a gente precisa colocar algumas opções aqui da mensagem, a mensagem que a gente está enviando para o modelo, tá? Então vou colocar aqui messages igual a abre e fecha colchetes, vou dar um enter, e dentro dos colchetes eu vou abrir e fechar chaves, e aqui eu preciso colocar um papel, o meu papel aqui diante do modelo. Se aqui é o papel do próprio modelo, o que o modelo faz ou não, ou se é um usuário mandando mensagem para o modelo. Então, eu vou colocar aqui um role, né, que é esse papel, e eu vou colocar aqui que o meu papel de usuário, o user, tá? Fazendo isso daqui, a gente vai dar um enter e colocar aqui o conteúdo da mensagem, o content. Vou dar 2 pontos. E agora eu vou pegar aqui uma mensagem que eu já tinha pré-construído, né, para não ficar digitando aqui. E eu vou ler essa mensagem para a gente entender o que eu tenho nessa mensagem. Eu coloquei, né, eu quero um título para um vídeo sobre visualização de dados utilizando o gráfico de barras, tá? Então a gente quer gerar ali as informações para a pessoa que está consultando o YouTube, né? Então eu vou dar Shift mais Enter e vamos ver o que acontece. Bom, a ideia é que não aconteça nada porque ele vai colocar dentro da variável completion aqui, né, essa informação. Depois disso eu tenho que imprimir a informação que está dentro da variável completion. Vamos tentar digitar aqui completion para ver o que acontece, né? Eu vou dar aqui um Shift mais Enter e depois dele rodar aqui esse código, a gente vê que ele demora um pouquinho para responder, né? Afinal de contas é uma API gratuita e que a gente tem um certo nível de limitação, tá? Mas aqui eu coloquei o completion, também dei Shift mais Enter e a gente vê que sai um monte de coisa, um monte de informação, tá? E eu não quero toda essa informação, eu quero só a informação restrita. E aqui eu já vi como é que eu extraio essa informação a partir do completion. Eu tenho que pegar aqui o ponto choices, pegar aqui na posição 0 e vou pegar aqui message.content, né? Então, aqui é só pegar aqui o elemento que está dentro desse caminho, né? Então, se você não entendeu muita coisa, não se preocupe,
a ideia é que a gente vai usar sempre essa receitinha de bolo para extrair a informação, tá? Então, se eu der Shift mais Enter agora, a gente vai ver que está um pouco melhor, né? Tá aqui uma informação com uns /N, algo um pouco estranho, mas já tem a informação que é só o texto que ele gerou para a gente. E aqui eu vou colocar entre print, tá? Assim fica mais fácil a gente visualizar, porque daí ele vai interpretar esses /N e tal, né? Então, agora sim, ele deu uma resposta de IA mesmo, né? A IA falando aqui, com certeza, aqui estão algumas sugestões de títulos, deu várias sugestões de título. Não é exatamente isso que eu quero, tá? Então, a gente precisa agora entender como que trabalha um pouco melhor nesse vídeo aqui, né? Como que a gente vai extrair, por exemplo, uma única sugestão de título. A pessoa está querendo utilizar a nossa aplicação, está querendo gerar uma sugestão de título rápida para que ela já copie e cole lá dentro do YouTube e já gere o vídeo dela, né? A primeira coisa vai ser a gente alterar aqui um pouco a questão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir aqui um tema, tá? Para a gente trabalhar, que vai ser o tema do vídeo lá, né? Então, estou definindo aqui que o meu tema vai ser visualização de dados utilizando gráficos de barra. Bom, fazendo isso daqui, a gente vai pegar e agora criar o nosso texto de uma forma um pouco mais detalhada, dando aqui algumas definições para o modelo. Aqui eu vou pegar aqui a estrutura inicial, né, que a gente já implementou, que é o completion e tal, e agora eu vou definir o que eu vou colocar dentro das chaves, agora colocando um texto um pouco mais detalhado, tá? Então, primeira coisa, no papel, eu vou começar definindo para o modelo o que ele é, o que ele deve fazer, quais são as diretrizes gerais dele. Bom, para isso eu vou colocar aqui System, tá? E eu vou colocar aqui vírgula, e agora eu vou falar para o modelo o que ele é, tá? Então eu vou colocar aqui Content, e aqui eu poderia colocar você é um assistente útil, blá 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 blá, né? Mas aqui eu vou colocar um texto um pouco maior, então eu vou colocar aqui 3 aspas, né? Opa, eu rodei o código, deu erro, porque ainda não estava completo, né? Mas aqui eu estou colocando entre 3 aspas, agora um texto um pouco mais completo, né? Eu vou colocar aqui, você é um assistente prestativo e educado, e eu estou colocando, né? Você recebe um tema para um título de vídeo do YouTube, gere apenas uma sugestão de título, tá? Não diga mais nada além da sugestão. Então, ou seja, eu não quero que ele gere uma infinidade de informação, né? Eu quero que ele gere um título e me retorne apenas esse um título aqui, tá? Verificar aqui, acho que eu tenho 3 aspas a mais aqui, né? Na parte de baixo, agora eu vou colocar a mensagem do usuário, né? Então, estamos pensando aqui numa aplicação que a gente vai passar a mensagem do usuário e o modelo ele já sabe o papel dele, né? E agora a pessoa, né? Aqui vai ser a parte de entrada da nossa aplicação, né? A pessoa entrando o que ela quer. Então, ela vai querer um tema aqui, né? Ela vai querer um tema ou um título para um tema específico de vídeo. Vou colocar aqui, ele já está me sugerindo, eu dei um tab aqui e vamos ver se ele sugeriu certo, né? Eu acho que ele seguiu aqui uma boa recomendação, tá? Então, aqui a gente definiu o papel do usuário, né? Content, e aqui ele colocou já para mim sugerindo, né? Quero um título para um vídeo sobre o tema, né? Sobre o tema. Só estou completando aqui, né? Mas assim já estaria bem definido, tá? Estando bem definido aqui, a gente fechou essa parte. Então, eu fechei aqui os colchetes, né? E eu preciso fechar os parênteses lá de cima. E com isso, tá feito. A gente vai conseguir gerar aqui um texto. Então, eu vou dar um Shift mais Enter. E o tema não está definido porque eu não tinha rodado a célula de código anterior. Então, eu vou copiar ali o meu print anterior, né? E vamos colocar na linha de baixo. Eu vou dar um Shift mais Enter aqui, aparentemente ele já gerou, e aqui ele gerou, olha só, agora apenas um título para o nosso vídeo, tá? Então ele gerou aqui o domínio gráficos de barra, visualização de dados de forma clara e eficiente, tá? Era mais ou menos isso que a gente queria mesmo, né? Então a gente queria apenas uma geração de texto. E agora a gente já tem uma receitinha de bolo que a gente pode pegar, compartilhar para outras pessoas utilizarem. Mas se eu estou gerando títulos para o YouTube, talvez não seja só títulos do YouTube que eu quero gerar. Eu quero gerar ali a descrição do vídeo e eu quero gerar as tags também do vídeo para tornar ali mais fácil da pessoa consultar o modelo na internet. Então, como que eu faço aqui? Bom, eu posso gerar alguma outra instrução.
Aqui eu vou copiar, já que a gente já viu aqui como é que gera esse completion e tal, eu vou copiar aqui um bloco de texto que eu já tinha preparado, né, que faz mais ou menos a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Qual que é a diferença? Agora eu troquei aqui as informações do sistema, né? Agora eu estou falando que você recebe um tema e um título do YouTube e retorna uma descrição para o vídeo com foco no céu. Não diga nada além da descrição e não coloque hashtags na descrição. Por que eu coloquei isso daqui? Porque na minha outra tentativa, né, eu vi que ele gerava hashtags por padrão, né, mesmo que eu pedisse. Além disso, o título aqui ele não está definido, né, a gente pode ver que no papel aqui do usuário eu estou falando sugira uma descrição para o vídeo com o tema tal e o título tal. Por que eu estou colocando o título aqui também? Porque quando a gente coloca aqui, pede as coisas para IA, o contexto é muito importante. Então, talvez, se eu não colocasse o título aqui, colocasse só o tema, talvez o título ou a descrição não combinasse tanto assim com o título que ele gerou, tá? E aí, não ficasse tão legal assim. Então, vale a gente passar o máximo de contexto, fazer as coisas ali da nossa aplicação como um todo casarem, porque daí os resultados costumam ser melhores, tá? Então, eu preciso aqui pegar o título, tá? E da onde que está o meu título? O meu título está lá na variável que eu imprimi, né? Que é justamente esse completion message content. E aí eu vou colocar aqui na célula de baixo, eu vou colocar isso daqui dentro de uma variável. Então, o título vai ser igual ao completion.choices.message content, tá? E aí sim eu vou dar um Shift mais Enter aqui, e aí nós vamos ver a descrição que foi gerada, tá? Bom, para isso daqui eu vou copiar o nosso print, como já virou um padrão aqui, né? E eu vou dar Shift mais Enter. Enquanto ele gera aqui, a gente vai ver a próxima etapa, que vai ser a questão das hashtags, tá? E aí eu vou copiar o bloco todo de código que eu tinha pré-definido. E aqui eu já tinha colocado um print também, né? Então ele acabou imprimindo 2 vezes. Mas a ideia é que ele gerou uma descrição detalhada. Com essa descrição detalhada, a gente tem aqui a parte da geração da descrição. A última parte vai ser gerar aqui as tags, tá? Então, fazendo isso daqui, fiz mais ou menos seguindo o mesmo padrão. Eu troquei ali, dei uma detalhada um pouco maior na questão do título das mensagens para o sistema. E também agora eu estou passando tanto o tema, quanto o título, quanto a descrição gerada. E eu estou pedindo para ele gerar as tags que eu quero, né? Então vamos ver se ele gera as tags aqui. No caso das tags, eu falei para ele retornar as hashtags separadas por vírgula e sem o símbolo de jogo da velha na frente. Porque, enfim, por padrão ele pode gerar isso daí. Vamos ver se dá certo. Bom, e deu certo. Olha só, ele gerou aqui tags, né, separadas por vírgula e tal, que é exatamente o que eu preciso para copiar e colar e colocar ali no YouTube. Bom, beleza. Fiz aqui essa primeira etapa do vídeo, onde nós criamos a aplicação dentro do Colab, né? A gente criou ali a estrutura básica que nós queríamos dentro do Colab, mas agora na segunda etapa do vídeo eu vou criar uma aplicação web utilizando esses elementos que nós colocamos dentro do Google Colab, tá? Então a gente vai passar lá para o VS Code para nós criarmos uma aplicação do zero. Então, dentro aqui do VS Code, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo do tipo .env. Por que que a gente tem que criar esse arquivo? Porque ele vai fazer o papel ali do Google Colab, ali da parte da chave do Google Colab, que vai guardar a chave ali da OpenRouter, tá? Então eu coloquei aqui OpenRouter _ API _ key igual ao texto aqui, ao texto da chave, tá? E daí você coloca aqui a sua chave, né? Obviamente eu coloquei um exemplo fictício aqui, né? Bom, para começar, então, agora a nossa aplicação, eu criei um arquivo que é o main2.py. Fazendo isso daqui, eu vou fazer os imports das bibliotecas que eu vou utilizar dentro do código. Estou criando uma aplicação com a FastHTML, que é já um padrão aqui meu estar utilizando essa lib, né? E aí eu estou utilizando a FastHTML, a Monster UI, que ajuda a ter alguns elementos ali, deixando a aplicação um pouco mais bonitinha, né? E a gente vai ter também que utilizar o .env, com load.env, justamente para carregar as variáveis de ambiente. E a gente vai importar a biblioteca da OpenAI também, né?
Repare que aqui uma diferença é que eu estou utilizando o Async OpenAI. Por que eu estou utilizando esse Async OpenAI? Porque quando a gente constrói uma aplicação, então uma boa prática é a gente utilizar chamadas assíncronas para que seja mais fácil ali da aplicação conseguir utilizar e fazer chamadas independentemente de outros códigos rodando, né? Então, isso daí facilita quando a gente tem múltiplos usuários utilizando a nossa aplicação, por exemplo. Então, vai ser um padrão aqui eu utilizar esse async, entre outros elementos aqui de chamadas assíncronas, tá? Bom, fazendo isso daqui, a nossa primeira etapa vai ser carregar a chave de API, que vai ser um pouco diferente do carregamento que a gente fez lá no Google Colab. Então, eu copiei aqui o código que eu tinha pré-preparado, né, que eu estou utilizando justamente esse load.env, né? Com esse load.env, eu carrego aqui as informações da variável de ambiente e agora eu vou utilizar o os.getEnv com o OpenRouter API Key. Adicionei aqui um elemento, né? Se não tiver a chave de API, ele vai dar um erro, mas beleza, estamos assumindo que ele vai carregar aqui a chave de forma adequada. E agora eu vou fazer a chamada que a gente já fez lá dentro do nosso código da biblioteca da OpenAI. O único detalhe é que eu tenho esse async na frente, tá? Aqui eu tinha colocado essa opção de Samba Nova, tá? Mas não é exatamente essa API que a gente estava utilizando, né? A gente estava utilizando a da OpenRouter. Samba Nova é outro elemento ali, que é outro site que também fornece APIs de forma gratuita, tá? Então eu vou pegar lá no código, vou lá atrás do que a gente utilizou, né? Que é o OpenRouter API Key. E aí vai ficar tudo certinho aqui, né? Aqui eu coloquei apenas como API Key. Agora sim, a gente já tem todos esses elementos do nosso código. E agora a gente vai inicializar a aplicação da FastHTML, tá? Que é algo padrão. A gente sempre coloca aqui o app, rt, igual a FastApp, tá? E aí a gente vai colocar esse hdrs igual a theme.blue.headers, tá? Que é um tema que a gente consegue extrair ali da biblioteca da Monster UI, tá? Fazendo isso daqui, agora a gente tem que criar uma função que vai fazer a criação ali do nosso código, do nosso texto. A gente criou lá dentro do notebook várias funções que completavam o texto e que eram muito parecidas, né? Então, ao invés de ter 3 funções diferentes para cada tipo de completação, mais fácil a gente ter uma única função que resume aqui o processo de completação de texto, de geração de texto, e aí a gente passa o System Prompt e User Prompt a cada chamada diferente, né? Então ele já está sugerindo aqui o async def make completion, né? E aí ele está sugerindo da gente receber ali o System Prompt e o User Prompt, tá? O único detalhe é que a gente tem que passar também, a gente pode querer passar aqui um modelo, né? E aqui ele está sugerindo um modelo errado, diferente do que a gente utilizou, né? Então eu vou colocar aqui entre aspas e vou colocar 2 pontos, tá? Qual o modelo que a gente utilizou? Vou pegar lá dentro do nosso código, que é esse TNG Tech DeepSeek Chimera Free, tá? Dei aqui colei aqui o nome do modelo, né? E fazendo isso daqui, agora a gente consegue colocar aqui um resp, né? Que é a resposta ali do modelo. E como eu estou utilizando esse async, eu vou colocar esse await, né? Ele tem que esperar ali a resposta. E aí eu vou colocar aqui client.chat completions, é esse código aqui que ele está sugerindo, né? Que é a completação de texto, que é algo muito parecido com o que nós fizemos anteriormente. Eu estou passando as mensagens, estou passando aqui o papel do sistema, né? Que vai ser dado pelo System Prompt, e o papel do User Prompt, né? Do usuário, dado pelo User Prompt. Bom, fazendo isso daqui, ele já está completando o texto para mim, tá? E ele pode retornar a resposta aqui como a gente pré-definiu. Bom, fazendo esse processo todo, agora eu tenho que criar o que vai ter ali no diretório raiz da nossa aplicação, tá? Então, por isso que ele já está sugerindo para mim esse @rt barra, né? E aí a gente define essa função index para colocar as coisas. Aqui eu vou tentar detalhar um pouquinho mais, tá? Mas o que eu preciso colocar dentro da minha aplicação? Vamos ver aqui. Eu preciso colocar, né, um return, que a minha aplicação vai retornar.
E eu posso colocar aqui um titled para colocar aqui o texto, né, o código aqui, o título da minha aplicação, né? E aqui eu vou colocar justamente o que ele está sugerindo, né, que é um gerador de textos para vídeos. Tá? Eu estou digitando aqui porque não necessariamente ele está acertando aqui no resto do código, né? Deixa eu confirmar aqui se ele está acertando, mas é sim mais ou menos isso, tá? Então eu vou dar um tab aqui para ele completar, porque ele está consultando os outros arquivos aqui da minha base de dados, né? Por isso que ele está sugerindo tão bem, porque eu uso aqui o GitHub Copilot como completador de textos. E aí ele está consultando e está fazendo uma cópia aqui do que eu já fiz. Então vamos detalhar o que ele vai colocar aqui, né? Bom, ele está colocando aqui um card, né, que vai conter as informações que eu quero extrair do usuário. São as informações principais, tá? Aqui vamos ver, eu preciso fechar também esse parênteses, né? Eu vou fechar, por enquanto, o parênteses aqui do return, né? E daí a nossa função está finalizada num primeiro momento, ele só está ingerindo as informações, né? Mas com isso a gente já consegue dar uma visualizada na aplicação. Ao final aqui do código eu preciso colocar esse serve para a gente ter a aplicação como um todo. E aí, o que está acontecendo dentro da aplicação? Tem um card que vai ter um texto ali falando, né, preencha o tema do vídeo do YouTube. E aqui eu estou colocando só esse CLS para ele estilizar ali o texto e tal, com base na biblioteca da Monster UI. Depois disso eu estou colocando um form, né, um formulário, onde eu vou preencher as informações que eu preciso passar como usuário da aplicação, que é o tema do meu vídeo, né? Eu preciso passar o tema do vídeo, que é o que a gente definiu lá no Colab, no início, para conseguir gerar aqui os textos que eu preciso, tanto título, descrição e tags, tá? Então eu estou passando aqui esse label input, tema do vídeo, estou passando aqui o nome, tema, né, que vai ser o nome que vai guardar as informações, e eu estou passando aqui o tipo de informação que é o texto, tá? Também estou passando um placeholder, né, que vai ser um exemplo ali do que a pessoa pode passar, e eu estou passando que esse parâmetro é sim necessário para a minha aplicação, tá? Bom, fazendo isso daqui, eu estou passando também um div-centered, tá? Que está pegando um botão, né? Esse botão, ele está passando a informação de gerar, ou seja, ele tem um botão escrito ali gerar, e eu estou passando ali um tipo, né, de botão que é do tipo submit. Então eu estou submetendo a informação a partir do clicar ali do meu botão. Também estou estilizando o botão, e aí eu tenho aqui alguns métodos, algumas informações que eu preciso passar, né, que é o hx_post, que vai pegar uma função aqui que eu estou chamando de processar, e ele vai rodar basicamente essa função quando eu apertar o meu botão, né? E aí ele vai pegar a saída da função e vai colocar aqui nesse alvo aqui que eu estou chamando de saída. E por fim, a gente vai ter um indicator, um indicador que é esse loading, tá? Por que eu estou colocando esse loading? Porque você viu que a nossa aplicação demora um pouquinho para rodar, né? Quando a gente faz ali a chamada da API. Então eu preciso que quando eu apertar o botão fique aparecendo ali algo mostrando que a aplicação está rodando e que simplesmente não aconteceu da aplicação não funcionar, né? Ela demora assim um pouquinho para rodar. Então eu vou abrir meu terminal aqui, né? Então vou lá no VS Code, vou em abrir o meu terminal, vou ali em UV run main2.py, e aí ele vai rodar a minha aplicação. Ele vai aparecer aqui, eu vou aparecer para ele mostrar a aplicação, e a gente tem aqui a estrutura da aplicação. O único detalhe é que eu não tenho nada aqui que vá me propiciar gerar a resposta já, né? A gente precisa gerar aquela função processar, né? Se eu apertar aqui o botão não vai acontecer nada. E eu preciso gerar aqui outras informações para que a aplicação funcione efetivamente, tá? Então, vamos seguir para os próximos passos. Então, voltei aqui para o VS Code e eu vou adicionar outros elementos aqui da minha função. Bom, antes de gerar a função processar, o que eu preciso criar? Eu preciso criar outro elemento que vai ser o elemento que retorna a minha resposta, né?
como que vai aparecer a resposta da saída da função. Então eu vou dar um Enter aqui e eu colei aqui um texto que eu tinha pré-preparado, tá? Que é esse div centered, né? Então estou centralizando ali a minha saída e tal. E aqui estou colocando esse loading, né? Então, além de ter colocado o hx indicator loading, agora eu tenho que colocar essa função, né, loading, que vem da própria biblioteca, da FastHTML, e ele vai colocar aqui esse loading.infinite, que é um indicador, né? Além disso, eu estou colocando aqui esse span, né, criando conteúdo, e id loading, tá? Então, isso daqui é o elemento que vai conter esse carregamento da aplicação, né? Além disso, agora sim eu vou colocar esse div id saída, tá? Então, esse alvo, né, agora tá chegando aqui nesse id saída. Beleza, tendo esses elementos, agora sim eu preciso ir para a função aqui, para o elemento de processar, tá? Então, para isso, primeiro de tudo, eu vou colocar, antes do serve, né, eu vou colocar esse @rt/processar, que é o caminho onde a gente vai gerar essas informações, né? E aqui o methods post. Além disso, agora sim eu preciso definir a função processar, que vai ser uma função async, né? Da mesma forma como a gente está trabalhando lá com a versão da biblioteca da OpenAI, que é o async OpenAI, aqui a gente também está utilizando uma função async. E agora, aqui dentro, eu vou colocar aqui os elementos para gerar o título primeiro, tá? Então, para isso eu vou precisar do prompt que eu criei para gerar o meu texto de título, né? Então, eu tenho o system title e o user title, né? Então, são os prompts que eu preciso para chamar a função e pedir para ela gerar o título. E aqui eu vou chamar a função que nós criamos, que é a função makeCompletion, tá? Então, agora eu estou gerando o título, que vai ser igual a await makeCompletion, tá? E agora sim a gente vai ter aqui a chamada da função, né? Fazendo isso daqui, utilizando esse makeCompletion, eu vou colocar o título dentro da variável título, e o único detalhe que eu estava reparando é que o título estava saindo entre aspas, tá? Aqui eu estou utilizando esse strip para trabalhar em cima do título, tá? Então eu estou colando aqui o strip, né, que eu estou utilizando para tirar ali as aspas do texto que foi gerado. Agora eu vou precisar também gerar a descrição e as tags, tá? Então o padrão vai ser o mesmo, vai ser um copia e cola, só com prompts diferentes, seguindo essa estrutura aqui. Então eu vou copiar a estrutura que eu já criei, tá? E aqui vocês vão ver aqui, eu tenho aqui alguns comentários que não interessam, de alguns testes que eu fiz, né? Mas é exatamente a mesma chamada, né? Então eu estou gerando a descrição e eu estou gerando as tags com base nas informações necessárias, tá? Depois disso eu vou retornar a informação que vai ser exibida ali na nossa página, né? Então eu estou fazendo aqui um return card, e daí eu estou retornando um card, estou colocando aqui uma descrição, né? E eu estou colocando um título, né? E eu estou colocando aqui um label input, tá? Mas não confunda, isso daqui, apesar de ter o nome de label input, eu só quero exibir a informação com uma carinha mais parecida com o que a gente tem lá dentro da nossa aplicação, tá? Na parte de entrada de texto. Só que aqui eu estou colocando como read only, assim a aplicação fica com uma carinha um pouco mais bonita. No caso da descrição, onde eu tenho um texto um pouco mais comprido, eu estou utilizando o text area, daí eu consigo exibir um certo número de linhas, eu tenho umas opções um pouco mais definidas, né? Então eu estou colocando também read only igual a true e estou colocando rows igual a 10, tá? Fazendo isso daqui, a gente tem a estrutura completa da nossa aplicação. Então eu salvei, tá? Se você tiver algum problema, eu diria para você dar um Ctrl C, porque não necessariamente ele carrega tudo, apesar da gente ter a opção aqui de simplesmente salvar e tentar rodar a aplicação, tá? Mas aqui eu vou dar um clear e eu vou rodar novamente a nossa aplicação, e aí com isso a gente deve ter a aplicação por completo, tá? E aí a gente vai tentar rodar essa aplicação. Bom, então para rodar a aplicação eu tenho um título aqui pré-preparado, né? E eu vou
um título, não, né, um tema do vídeo pré-preparado e eu vou clicar em gerar. Então a gente vê que ele gera aqui, né, ele coloca aqui criando conteúdo, né, para exibir, e vamos ver se ele faz a chamada adequada ali da nossa API ou não. Então ele demorou um pouquinho, né, a gente viu que demora um pouquinho a chamada da API. A gente pode pensar em outras estratégias, mas a ideia é que ele gerou tudo que nós pedíamos, tudo que nós precisávamos ali, né? Ele gerou o título, aqui você pode pensar em alguns detalhamentos, acho que eu coloquei aqui em duplicidade, né? Título e título. Você pode pensar em não gerar exatamente dessa forma, mas aqui ele gerou o grosso ali da informação que nós precisamos. Ele gerou o título, que nós precisávamos, ele gerou o texto, daí você poderia tentar trabalhar aqui na descrição, para ele não gerar essa descrição e tal, e também gerou as tags, mas eu acho que você já entendeu a essência do negócio, e a gente tem aqui uma aplicação que agora gera títulos, que poderia ser um SaaS, poderia ser algo que a gente poderia colocar ali uma parte de login, e já tem ali algumas facilidades para o pessoal que trabalha no YouTube gerar, ter uma receitinha de bolo só passando o tema e ele já gerar o título, descrição, gerar as tags. Você pode pensar até em complementar, buscar ali por APIs que geram imagens, gerar já thumbnail e tal, e já ter o seu SaaS, sua aplicação pronta aí para geração de elementos com IA para o YouTube, ok? Então é isso que eu queria passar para esse vídeo, até a próxima.